Vamos imaginar o seguinte: você tem um acidente de carro e tem uma lesão no córtex pré-frontal. Essa lesão no córtex pré-frontal vai impactar no teu comportamento inibitório, na tua capacidade de memória operacional, na tua capacidade de planejamento, certo? Então pode ser que esse impacto te desabilite para muitas coisas, ou seja, te deixe disfuncional para muitas coisas. O objetivo da neuropsicologia é avaliar esse impacto em termos de cognição, o quanto que você teve alterado em termos de cognição, e tentar criar um plano de reabilitação ou de adaptação. Reabilitação, tentar usar as estruturas remanescentes para habilitar novamente essas funções, ou de adaptação, quando essas funções não são reabilitadas, que é as situações ambientais que minimizem esses danos, né? Então esse é o foco da neuropsicologia. Ela está focada no paciente neurológico e nas suas limitações. Mas, tipo assim, tu atende pessoas que não sofreram danos cerebrais. Também. Aí com problemas de neurodesenvolvimento, por exemplo, como pacientes dentro do transtorno do espectro autistas, né? Ou pacientes com TDAH, ou pacientes com quadros demenciais. Todos eles são pacientes neurológicos porque eles têm alterações neurológicas significativas que impedem com que as habilidades cognitivas, que são comuns à maioria das pessoas, não estejam completamente acessíveis ou funcionais para eles. Então a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação para ver o quanto que isso está prejudicado e para a gente poder desenhar um plano de intervenção tentando minimizar esses déficits ou adaptar eles, certo? Então isso é a neuropsicologia, esse é o contexto e é o que a neuropsicologia faz. Bom, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre neuropsicologia, né, cara? E a neuropsicologia, ela está efetivamente focada em pacientes neurológicos, né? Que tenham problemas de neurodesenvolvimento, né? Ou que tenham alguma condição que impactou no sistema nervoso central de forma que elas tiveram alterações significativas na sua capacidade de processar a informação, produzindo alguns déficits ou algumas dificuldades específicas, né? E a terapêutica hoje, nas condições neurológicas. Um pouquinho mais a terapêutica. Pra lá ou pra cá também. Aí, ficou melhor? Acho que aí tá bom. Qualquer coisa dá uma puxada lá, mas acho que tá bom. Mas a terapêutica nas condições neurológicas, ela é muito restrita, né? Na neurologia, na neuropsicologia, a gente faz diagnósticos muito bons, mas tem recursos terapêuticos ainda muito limitados, né? Então é um desafio muito grande. Eu brinco que trabalhar com neuropsicologia é esbarrar nas tuas limitações todos os dias, né, cara? Porque efetivamente é um trabalho. E por que a neuropsicologia e não a psicologia, assim, tipo... Vamos falar num aspecto mais prático de questão de tratamento, assim. Hoje, quando eu vou num psicólogo, provavelmente
não sei se é a maioria, não sei dados, mas ele vai ser um psicanalista, né? Vamos supor assim. Não necessariamente, mas áreas, pode ser. E o que tu vê de diferente e de vantagens da neuropsicologia, porque tu esqueceu essa área de tratamento em relação às outras? Tá, vamos lá. Primeira coisa é que não dá pra gente comparar a neuropsicologia com a terapia, que nem eu disse, elas têm naturezas diferentes, né? A avaliação neuropsicológica, a intervenção neuropsicológica é focada no paciente neurológico, aquele cara que teve um AVC, um TCE, aquele cara que teve alguma infecção no sistema nervoso central. Mas o atendimento que tu presta é terapêutico? Não terapêutico no sentido de psicoterapia. Ele pode ser terapêutico no sentido de reabilitação ou adaptação desse paciente. Certo? Vamos imaginar o seguinte: você tem um acidente de carro e tem uma lesão no córtex pré-frontal. Essa lesão no córtex pré-frontal vai impactar no teu comportamento inibitório, na tua capacidade de memória operacional, na tua capacidade de planejamento, certo? Então pode ser que esse impacto te desabilite para muitas coisas, certo? Ou seja, te deixe disfuncional para muitas coisas. O objetivo da neuropsicologia é avaliar esse impacto em termos de cognição, o quanto que você teve alterado em termos de cognição, e tentar criar um plano de reabilitação ou de adaptação. Reabilitação, tentar usar as estruturas remanescentes para habilitar novamente essas funções, né? Ou de adaptação, quando essas funções não são reabilitadas, que é as situações ambientais que minimizem esses danos. Então esse é o foco da neuropsicologia. Ela está focada no paciente neurológico e nas suas limitações. Mas tipo assim, tu atende pessoas que não sofreram danos cerebrais? Também. Mas aí, também, né? Aí com problemas de neurodesenvolvimento, por exemplo, como pacientes dentro do transtorno do espectro autistas, né? Ou pacientes com TDAH, certo? Ou pacientes com quadros demenciais. Certo? Sim. Todos eles são pacientes neurológicos porque eles têm alterações neurológicas significativas que impedem com que as habilidades cognitivas, que são comuns à maioria das pessoas, não estejam completamente acessíveis ou funcionais para eles, né? Então a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação para ver o quanto que isso está prejudicado e para a gente poder desenhar um plano de intervenção tentando minimizar esses déficits ou adaptar eles, certo? Então isso é a neuropsicologia, esse é o contexto e é o que a neuropsicologia faz. Mas tu faz diagnóstico também, ou o cara, quando ele chega pra ti, já se sabe que ele tem um problema neurológico? Cara, essa questão do diagnóstico é uma questão uma questão polêmica, certo? Você faz diagnóstico? Cara, eu faço. Você precisa fazer diagnóstico? Eu não preciso. Eu não trabalho com diagnóstico. Mas então como é que o cara sabe quando que ele tem que ir no neuropsicologista? Cara, quando o médico mandar. Pronto. O médico mandou, vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é que nem uma tomografia. Ela só vai olhar para coisas diferentes, certo? Mas é um exame que você precisa fazer, né? Você faz diagnóstico? Cara, a questão de diagnóstico ela é muito importante na medicina, né? É muito importante para os meus colegas médicos, assim, né? Mas tem que saber o que o cara tem. Eu preciso saber quais as funções estão funcionais, quais não estão funcionais e o que eu vou fazer com aquilo, certo? Então o nome que eu vou dar para aquilo é muito irrelevante, né? Por exemplo, o pessoal hoje tem muito interesse em TDAH. Segunda-feira Simon, falaram com o Simon sobre esse assunto, né? O TDAH é uma condição neurológica em muitos aspectos, certo? Mas eu costumo pensar no TDAH como uma condição executiva. E essa condição executiva, ela pode ter diferentes perfis. Certo? Então, para mim, não interessa, o cara tem TDAH, você pode ter TDAH, você pode ter TDAH e eu posso ter TDAH. Cada um com uma característica específica, com uma disfuncionalidade específica, né, e um impacto funcional específico. Então, efetivamente, você dizer que uma pessoa tem TDAH não descreve as necessidades nem a demanda dela. Então, eu como psicólogo, eu trabalho muito mais focado no comportamento
da pessoa e nas demandas dela, do que necessariamente no diagnóstico. Tipo, ajuda a fazer o carro andar sem tu saber se é o pneu que tá furado ou se é o radiador que Não, tá cara, eu quebrado. sei que é o pneu que tá furado. Mas tu não precisa diagnosticar. Eu não preciso dar um nome necessariamente para isso. Agora, ter um diagnóstico é muito importante para essa comunicação entre os profissionais. Né? Por exemplo, eu trabalho com outros profissionais, eu trabalho com psicopedagogos, trabalho com psiquiatras, trabalho com neurologistas, então ter uma linguagem comum que mais ou menos circunscreva as necessidades gerais desse paciente, né? Que categorize ele dentro de um grupo de necessidades, é uma coisa importante, né? Quer dizer, ter diagnósticos é uma coisa importante para a medicina, para a evolução dos tratamentos, para a gente conhecer o aspecto epidemiológico disso, né? Mas na prática clínica, para mim, ela é relativamente irrelevante. É muito importante que a gente estabeleça isso. Eu não estou desmerecendo o diagnóstico dizendo que ele é desnecessário, muito pelo contrário. Eu sei o tamanho e a necessidade do diagnóstico, mas eu acredito que, apesar de ter capacidade e condições técnicas para fazer algumas classificações, esse diagnóstico, ele, na maioria do meu trabalho, principalmente como neuropsicólogo, mas não exclusivamente como neuropsicólogo, ele depende do olhar de outros profissionais também. Certo? Por exemplo, quando eu estou trabalhando com crianças e com adultos de espectro dentro do espectro do autismo, a informação dos fonoaudiólogos para mim é essencial. Eles são profissionais com uma capacidade e uma sensibilidade para detectar isso muito grande, porque eles trabalham muito com questões da linguagem e aí eles conseguem ter uma sensibilidade para diferenciar quando tem elementos a mais do que condições exclusivas da linguagem. Certo? Então, de certa maneira, o diagnóstico, para o paciente, o diagnóstico é muito importante. Entender o quadro que ele está, muitas vezes, é libertador em muitos aspectos. Né? Então, não estou, nesse sentido, desmerecendo o diagnóstico. Eu estou dizendo é que nem sempre o trabalho vai depender exclusivamente do diagnóstico. Ele depende de como que a gente cria um perfil cognitivo desse paciente e como que a gente vai atuar em cima desse perfil. E certo? tem alguma limitação, assim, nessa questão do diagnóstico? Tipo, por exemplo, tu pega um caso que tu não consiga muito bem enquadrar, assim. Porque, tipo, não é possível que todos os transtornos mentais já tenham sido diagnosticados, né? Cara, e a gente tem muita sobreposição sintomática. Tipo, o cara tem TDAH, é bipolar, tem... O cara é TDAH. Os sintomas de TDAH às vezes se sobrepõem com os sintomas de transtorno de humor bipolar. A ansiedade pode criar uma série de prejuízos na atenção que pode simular um TDAH. Então a gente... aspectos relacionados à depressão podem ser confundidos com aspectos metabólicos, como alterações hormonais. Então a gente tem uma série de condições que podem criar sintomas, certo? Que são comuns a um ou mais quadros, né? Por isso que o diagnóstico diferencial ele é tão importante. A gente, principalmente quando você vai ter um tratamento farmacoterápico, né, quando você vai usar alguma substância química para tentar, de certa forma, modular aquela atividade para que ela não cause um prejuízo para o indivíduo tão grande. Né? Então, não é fácil fazer um diagnóstico, não é uma coisa rápida e não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra. Né? Tanto em TDAH quanto em várias de outras situações. E o diagnóstico é dinâmico. Você recebe hoje o diagnóstico de depressão, amanhã é de TDAH e depois de amanhã é de transtorno de humor bipolar. Porque na medida em que os profissionais vão te conhecendo melhor, conhecendo alguns aspectos da tua vida, algumas dificuldades, algumas características, eles vão atualizando a tua classificação, certo? Então, pode acontecer de tu realmente mudar, tipo assim... Um episódio traumático pode desencadear um transtorno novo, ou um quadro de depressão. Um episódio traumático pode causar um transtorno de estresse pós-traumático. Mas certo? não um transtorno mental. Tipo assim, eu não posso ter um... É porque daí tem aquela questão do gene, daí o ambiente, e a soma do gene com o ambiente desencadeia o problema. A gente poderia olhar dessa perspectiva, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o que a gente está chamando de trauma, certo? Então, por exemplo, qualquer interação com o ambiente vai mudar o teu comportamento. Pode mudar o teu comportamento permanentemente ou pode mudar o teu comportamento momentaneamente, certo? Algumas situações na nossa vida não são necessariamente traumáticas, mas são situações que vão efetivamente ter um impacto muito grande sobre a forma como a gente responde para o ambiente,
certo? Outras situações podem mudar a forma como a gente responde para o ambiente e trazer uma série de respostas aversivas, emocionalmente aversivas. Isso é um problema, certo? Então, o grande problema aí é, de novo, o conceito de trauma, né? O conceito de trauma foi um conceito que foi, de certa forma, simplificado. Ele foi importado da medicina e ele foi simplificado. E às vezes as pessoas entendem como trauma aquele evento específico que criou todos os problemas da tua vida. E isso não existe, a nossa vida é uma construção. Inclusive essas situações traumáticas, com o tempo, elas vão sendo reorganizadas e moduladas, de forma que ou que elas permaneçam, ou de que elas vão sendo atenuadas, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, apesar de existir eventos que vão ser demarcadores das nossas respostas, né, eles não são comuns. Outro dia eu vi uma propaganda, uma chamada de psicologia do trauma, ou para entender os traumas da tua vida. Cara, eu acho que entender os traumas da minha vida não melhora a minha vida, né? Eu acho que entender os traumas da minha vida constrói um conhecimento sobre, muitas vezes, coisas que me impactaram e como que eu cheguei até aqui. Mas isso não é basicamente o que uma psicanálise faz? Não é. A psicanálise, na verdade, ela reorganiza os nossos sistemas semânticos de produção de significado. A forma como a gente produz significado e a forma como a gente se relaciona com os significados. Mas tu tem que buscar essa questão dos traumas, assim, tipo, ou não? Não, isso é uma simplificação da psicanálise, né? Óbvio que isso foi associado muito à psicanálise, mas a psicanálise, ela trabalha com a maneira como o nosso sistema nervoso constrói significados. E a maneira como o nosso sistema nervoso constrói significados é alheia à nossa vontade, né? Então tem isso. O pessoal da Neuro e da TCC costumam demonizar a psicanálise, né? Mas eu tenho uma ótima relação com a psicanálise e com os psicanalistas, né? Eu, que nem falei para vocês, para mim, eu acredito que todos nós que somos psicoterapeutas somos, de alguma forma ou de outra, herdeiros da psicanálise, né? Muitos conceitos da psicanálise são construídos a partir de uma necessidade de delimitar um fenômeno neurológico. Por exemplo, eu gosto muito de brincar com os conceitos, né? E tem um conceito que eu gosto de brincar muito, o Wesley vai gostar disso. Ele deve estar acompanhando aí. Que é o conceito de desejo, né? O conceito de desejo, da forma como ele é estruturado por Lacan, né? Ele vai dizer que o desejo é uma falta, né? Ou seja, o desejo é essa sensação de falta que a gente tem mesmo quando a gente atinge os nossos objetivos e os nossos propósitos. A gente chega lá e uau! Tá, mas nem é tão uau assim. Certo? E eu costumo dizer que essa falta que o Lacan fala é a falta de dopamina, né? Ou seja, é a diferença entre o cálculo de dopamina que o córtex pré-frontal faz quando ele planeja uma determinada situação e o que realmente a gente recebe na nossa via prosencefálica basal quando a gente atinge isso. Certo? E essa perspectiva, né, ela é muito importante para a gente, né? Eu trabalho com isso todo o tempo na clínica, né? O que a gente trabalha muito no contexto clínico é um negócio chamado insatisfação, né? Ou seja, nosso sistema nervoso central não foi criado para estar plenamente satisfeito. Ele foi criado para ter alguns momentinhos de satisfação, mas a maior parte do tempo ele foi desenhado para gerar problema. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde resolver problema garante a nossa sobrevivência. Nós, seres humanos, vivemos num mundo onde... Isso foi selecionado biologicamente. Isso foi, de certa forma, selecionado biologicamente. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!